a todos, quem já está sentado, quem está sentando. Em nome do Grupo Boa Fé, da família Machoutal, agradecer a presença de vocês em mais um evento da Fazenda. Meu nome é Mário Zoni, eu sou médico veterinário e a gente vai falar um pouco do planejamento estratégico da Fazenda, ou seja, das atividades que a Fazenda faz na área de planejamento. Então, quando você trabalha com planejamento estratégico, vamos dizer, e todo ano tem uma reunião da família, que é o conselho, a gente tem duas perguntas que todo ano a gente tem que responder a cada ano. Primeiro, o que faz uma fazenda como a Boa Fé, que tem cana, soja, armazém, fábrica de bolacha, continuar produzindo leite? Se todo mundo fala que leite é um péssimo negócio, atividade que enche o saco, dá um trabalho miserável, não dá dinheiro. E segundo, o que faz a fazenda continuar investindo ano após ano numa atividade assim? Então, a cada ano que a gente senta, debate os números e remonta o planejamento para o próximo ano, a resposta é sempre a mesma. A fazenda está na atividade porque a atividade é lucrativa. Ela dá lucro. Só que muitas vezes esse lucro que ela tem poderia ser maximizado, ou seja, eu poderia ganhar mais dinheiro com a mesma unidade de produção, com os mesmos animais, com a mesma propriedade. E o trabalho que eu faço dentro das propriedades é esse, é tentar identificar os gargalos, os pontos críticos e montar as estratégias de recuperação dessa perda financeira ou dessa ausência de lucro que está dentro da fazenda. Quando nós começamos a trabalhar em 2006, os pontos que nós identificamos claramente aqui eram: nós tínhamos uma boa genética, nós tínhamos uma boa fabricação de comida, fazíamos silagem bem, tínhamos grão úmido bem, temos tífito bem manejado, ou seja, a parte agronômica era muito boa, tínhamos uma boa genética de holandês, uma excelente genética de Holanda, mas não tínhamos produção equivalente ao que nós tínhamos de genética e alimentação. E o segundo ponto que a gente identificou é que a fazenda tinha um problema muito sério com relação à qualidade de leite. E aí, montamos uma estratégia. Não, precisamos ganhar produtividade, precisamos melhorar a qualidade. Só que você falar, é um negócio muito vago. Todo mundo aqui quer. Quem não quer tirar mais leite, ter menos problema, ganhar mais, todo mundo quer. Só que você tem que montar as estratégias que vão ser seguidas para você alcançar esses objetivos. E nós montamos estratégia que de 5 anos, ela termina o ciclo em final de 2010, de um planejamento de 5 anos para a recuperação do que a gente esperava. Só que para você seguir esses 5 anos, ou os 10 anos, ou os 15 anos, ou os 50 anos de uma fazenda, você tem que ter alguns parâmetros para você seguir. É muito simples falar, eu quero ganhar mais dinheiro, quero ter menos problemas. Isso é um negócio muito vago, um negócio. E a gente escolheu 12 itens que eram fáceis de checar, fáceis da fazenda entender, fáceis dos funcionários entender e fáceis de prestar conta. Primeiro indicador era simples, média de produção. Média é média. É a média que eu tenho esse ano, qual a média que eu vou ter ano que vem, no outro ano, no outro ano, no outro ano, e quais eram os objetivos de média que a gente queria. Só que junto com a média, a gente tratou um objetivo que é o objetivo de RH. RH é uma média, é um nome que não tem uma tradução perfeita para o português, mas é mais ou menos o seguinte: é todas as vacas que você tem parindo ao longo do ano ou em lactação ao longo do ano, multiplicado pelos dias que elas ficaram em lactações naquele ano, dividido pelo leite que você vendeu no ano. Seria mais ou menos assim, um rebanho rotativo pelo leite. Então não tem uma tradução perfeita, mas é um indicador muito importante de saúde financeira da fazenda. Terceiro item era quanto que as vacas comiam de matéria seca pelo litro de leite que ela produzia. Sabendo que a alimentação é 50% do custo, é um indicador muito importante financeiro. Se eu tinha preocupação e tenho com qualidade de leite, quais eram os outros 2 indicadores que tinha que entrar? CCS e índice de mastite clínica. E o indicador de reprodução, intervalo entre parto. Porque se eu não tenho vaca ciclando e parindo, eu não tenho produção de leite. Então esses são os 6 que eu digo que são indicadores mais financeiros que zootécnicos. E junto com esses, nós trabalhamos com outros 6 indicadores, que seriam indicadores mais de trabalho, que seria score de condição corporal, score de locomoção, como a vaca caminha, se eu não estou puxando demais pelas vacas, se elas estão se mantendo no rebanho,
Um score de esterco, ou seja, se eu estou alimentando corretamente essas vacas, tem fibra, estão fazendo digestão, quantos dias em leite elas estão, quanto que eu produzo de sólidos em leite, e um indicador que começou a ficar cada vez mais importante, quantos litros eu produzia por hora homem trabalhada, sabendo que mão de obra foi o indicador que mais aumentou de custo nos últimos 5 anos. Então a gente elencou esses 12 e começamos a nossa viagem em 2006. Começamos a viagem, e aí a primeira constatação que a gente teve é o seguinte: puta, eu tenho uma boa genética, tenho uma boa alimentação e não tenho a produção. O que falta no tripé de produção? Alimentação, genética, conforto. Eu não tinha conforto. E aí a decisão clara da fazenda foi: vamos investir em conforto para recuperação. Então construímos o Freestyle, terminamos em 2008, para a recuperação dessa genética que a gente tinha e justificando todo o padrão genético e alimentação que eu dava. A construção do Freestyle permitiu a gente conseguir outras coisas adicionais. Permitiu que eu tivesse uma dieta melhor balanceada por lotes, porque eu não necessitava no verão de adensar a dieta como adensava antes. Ou seja, eu não precisava botar tanto concentrado para manter a mesma produção de leite, já que eu simulava dentro do Freestyle um ambiente de inverno ventilando e molhando as vacas. Então eu conseguia manter quantidade de forragem alta com a mesma produção de leite. Conseguia tratar mais vezes as vacas pela facilidade do ter lama da vaca chegar para comer. Então isso permitiu a fazenda começar a recuperar a produção, aumentar a produção, e isso era facilmente checado pelo fato de a gente ter uma ordem informatizada que mede produção de vaca individual. Então a gente conseguiu essa produção, checamos CCS sólidos pela análise na Clínica do Leite e na UFMG. Então alcançamos nosso objetivo. Produtividade tinha sido alcançado. Só que junto com a produtividade começou o primeiro grande problema. Quando eu aumentei a produção, eu perdi a reprodução. Por quê? Porque quando você aumenta a produção, você perde visualização de sinal de cio, você não vê cio. Muitas vezes fala assim: ah, não, a concepção não piora um ponto. Nós temos um experimento no Paraná agora com 5.000 vacas ETF, vacas de mais de 50 litros e menos de 30 litros, a concepção foi igual. O que piora, e muito, é visualização de cio. E aí nós tivemos que montar uma estratégia agressiva para recuperar esse gargalo, somado a um bom problema que aconteceu com a fazenda. A fazenda começou a se tornar muito famosa no Girolando. O Millennial Touro número 1 no sumário tem 4 anos. Então vem gente do Acre, Rondônia, Minas, Goiás, Mato Grosso, Bahia. Ah, eu quero uma filha, uma sobrinha neta, uma prima irmã do Millennial, do talento, para levar para lá. Então isso começou a demandar uma venda de animais de reposição que, junto com a minha piora de reprodução, começou a abrir um buraco na reposição da fazenda. Então nós começamos a adotar uma estratégia agressiva de sincronização, TETF e ATF. Fizemos uma parceria extremamente importante, que a gente acha, com um produtor do Paraná, que é o Ronald. Então todos os nossos rebanhos Girolando, grande parte vai vir dessa parceria. Compramos novilhas no Paraná para produzir embriões no Paraná, que estão colocando em receptoras aqui. Ou seja, nós vamos recuperar esse buraco, produzindo embriões em receptoras que estão ali na entrada, para recuperar os animais que eu vendi e recuperar o crescimento que eu esperava, porque eu tenho um projeto de estar com o segundo Freestyle construído até meio de 2012.